Olá, hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Está no ar o Bate-Debate. Eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E vamos ao destaque da edição de hoje. Terrorismo em Brasília. Não desligue a TV. Logo mais, entrevista bombástica com Joaquim de Carvalho. Este e outros assuntos no próximo bloco do Bate-Debate. Estamos de volta no Bate-Debate. Alfredo, véspera de feriado, né? Sou contra feriado, eu já lhe disse aqui. Mas você gosta, Eu preferia estar trabalhando amanhã e os prazos processuais correndo. Freitas Júnior, dia menos, Alfredo. Eu não paro de trabalhar, todo dia para mim é de trabalhar. Todo mundo trabalha feriado, aqui. Dia santo não faz diferença. As pessoas, para ter uma ideia aqui, tanto eu tenho a minha atividade laborativa, eu sou advogado, Alfredo também. Aqui é um hobby, né, Alfredo, para a gente? Isso aqui? Pois é, para mim é diversão. Para mim é um entretenimento. Então, trabalhar só me dá satisfação. Aqui é um trabalho, mas para mim é alegria. Né? Então, me completa. Se faz com prazer. Com prazer. Alfredo, ó, ontem lá no Macarrão Amigo foi comemorado o aniversário do meu amigo, o meu PCAP. Sabe o que é PCAP, esse italiano? Não sei não. É casca de bala. Casca de Na bala, tradução, eu pensei que era... São os grandes amigos, Cobra né? Cascavel. Cobra Cascavel, o nome do Fábio, é? Ele me apelidou de Víbora. Víbora, Tem as imagens aí, Will, do aniversário do Fábio ontem? Olha aí, rapaz. Com a Sônia, Fábio Félix, grande amigo meu, cabelo curto. Olha aí. Alfredo, tem dia que ele fala que nem os italianos entendem. Tem o pessoal batendo palma pra ele, tem um videozinho, vamos ver. Parabéns, né? Mostra aí. Mostra aí, Will. Eita. Isso aí foi na hora do almoço, né, Alfredo? Bom demais. Essa aí, vizinho, é a esposa dele, ó. A Glória. E hoje é aniversário da esposa, da Glória. Rapaz, que coincidência legal, ontem hein? Hoje é aniversário do Fábio e amanhã é da Glória, sua esposa. Foi bom o almoço do Macarrão Amigo ontem? Foi extraordinário, tudo impecável. Como sempre, é de uma qualidade. Tinha muito gringo lá? Eu vou lhe dizer, só tem gringo. Eu vou ter que tirar um passaporte para outro idioma, porque lá todo mundo só fala italiano. Uma mesa de 8 pessoas, só tinha eu e o Márcio Menezes e o... Como é que estava lá? O Luiz Helder, da Mudança de Confiança, o resto era gringo. Olha, mas é bom, né, Sônia? Lá quando eu saí de lá, Freitas Júnior, quando saí de lá, fui abordado, interceptado no meio da rua, por não menos importante, uma pessoa que assiste o nosso programa, é aficionado, o casal também, e mandou parabéns para você. Azevedo e Carmen, nós temos uma foto aí, para aí em frente ao restaurante deles. Qual é o restaurante, Alfredo? Self-service aí. É o self-service GS. Alfredo, eu estou desconfiado. Eu estou até desconfiado que o povo está assistindo. SG, perdoe. SG Sintra. É show de bola. Eu estou até desconfiado. O casal é espetacular. Vou qualquer dia almoçar no seu restaurante. Prestigiar os amigos. Alfredo, eu estou desconfiado que o povo está até assistindo o nosso programa. Tanta gente, né, Alfredo? Meu amigo, eu estou dizendo, nós fomos abordados na rua, o casal já está dando autógrafo já? Não, que é isso. Não tem Alfredo, essa pretensão de virar público artista, de qualidade queria que... Rapaz, minha família, pelo menos, Alfredo, se depender de audiência... Alfredo, nem tudo que você diz eu concordo com você. Eu digo, eu não tenho nem essa expectativa, porque não dá. Viu, Azevedo? Não dá. Ninguém pensa igual a mim, é complicado. Alfredo, depende, pelo menos, em termos de Ibope da minha família, Alfredo, nós estamos bem. Também? Também, olha aqui. Dona Vilani, muito obrigado. A senhora está vendo que eu estou deixando ele falar. Meu tio está hóspede lá na minha casa. Como é que está seu tio? Está bem. José Pereira, lá de Santana do Cariri, e a sua filha Sara Cisnano, assistiu o programa, Alfredo, adoraram. Rapaz, tu pensou que tinha um programa desse, de tão diversidade, de variedade e... atrevido, inteligente, oposição de questionar as coisas, enfim. Também Freitas Júnior... Para aí, eu terminei não, Alfredo, tem aqui... tem muita gente. As secretárias da minha mãe, se eu não falar... Tu não fala da dona a Santana? Gangue, a gangue? A gangue. Aqui a Janaína Brijo e o Tonho. Tonho era meu amigo de infância, mora vizinha à casa da minha mãe, Janaína Brijo. E o Tonho, e a Fátima e a minha mãe, Alfredo. Prestígio de mãe, né, Sônia, no programa. Não, e vale a pena, dona Vilani é gente muito boa. Alfredo. É espetacular. Vou dizer uma coisa aqui. Eu falei aqui na segunda-feira aquela obra
lá na Barbosa de Freitas com República do Líbano. Alfredo, está um caos o trânsito. É na porta da tua casa. Na esquina lá de casa, mas o entorno, Alfredo, virou um caos de engarrafamento de 5 quarteirões que ele mostra e sem ter uma fiscalização para orientar o trânsito. Quando eu passo ali, e os moradores do meu prédio, é o retrato do que foi a gestão do Sarto Nogueira. É exatamente aquele. Não tem ninguém para orientar um trânsito, para poder dar celeridade na obra. A gestão do Sarto é exatamente aquilo. Que você vê na rua sem ter ninguém apareceu, o Sarto vai aparecer, faltando 3 meses para a eleição, é um caos aquilo ali. Barbosa de Freitas com República do Líbano, ali gera um engarrafamento, Alfredo, que vai até antes, quem vem pela República do Líbano, até antes da Vigílio Távora, e se você seguir reto na República do Líbano, Alfredo, vai quase bater na Tibus Cavalcante. Um caos total. Muito ali, se você quer saber o que foi a gestão do Sarto, ande ali. É por causa... Tem aí a imagem. Tá aí a imagem. Olha a imagem. Isso aí foi da segunda-feira. É o abandono. Só feito isso aí, é um engarrafamento terrível. É uma reprise não do tem que tá ninguém, Alfredo. Como é cá, que faz um negócio desse? Esses guardiões que você viu ali de azul turquesa, de verde, então é na sombra. Bom, não fica para ajudar o trânsito a fluir. Ontem à noite, 7 da noite, não tinha nada para acontecer. Eu já estava com uma pauta já do nosso programa já montada e tal. Como aí é o nome do jihadista, Alfredo? Aí vem vou saber o nome dele aqui. Vou descobrir o nome dele aqui. Um cara doido de pedra. Tio, como é o nome? Saber o nome dele aqui. Tio, digo lá o nome. Lembro lá, num minuto eu lembro. Aí o tio resolve sair lá de... Tio França. Saiu lá de Trombas, lá em Rio do Sul, Santa Catarina, pega o carrinho dele, enche de foguete e vai para Brasília. E uma cara de uma pessoa simpática, o rosto, né, que eu tô falando. Olha aí, tá aqui o tio França, candidato a vereador. Por qual partido? Uma surpresa, Dom Doce, quem descobrir? PL. Tá certo? Olha aí. Aí o tio França sai daí, sai lá da terra dele, doido de pedra. Aí diz o seguinte, que é a hora dele garantir liberdade para ele, para os filhos, para os netos dele. Nem que custe a vida foi dele. Um jihadista, não foi ali? Jihadista. Aí o que é que tem mais? Esse senhor sai de Trombas, dirige o carro dele, enche de bomba, chega lá em frente a Praça dos Três Poderes, não foi ali? A Praça dos Três Poderes, a estátua de Temis, taca a bomba nos policiais que se aproximavam, se deita no monturo de bomba e acende o fósforo. Meu irmão, um doido total. Esse cara disse o seguinte, que ele iria eliminar, olhe bem, Fernando Henrique Cardoso, pense num comunista violento. William Bonner. Sarney, William Bonner, meu amigo, esse cara é doido de pedra. Aliás, Freitas Júnior, não teve mais gente, não foi isso aí não. Você vê, mostra aí as imagens do maluco lá por Brasília, soltando bomba em todo canto. Olha aí a loucura, o negócio. Essas imagens correram o mundo, né, Alfredo? Correram o mundo. Foram 2 momentos de bomba, não foi, Alfredo, que soltaram? Na verdade, foram 2 momentos e teve um terceiro que houve uma explosão programada pela própria polícia. Alfredo, veja assim, muitas vezes a família nem sabe que a pessoa vai fazer isso. Aí a família paga um ônus muito grande, porque tem esposa, tem filho, nem sabe. A esposa dele estavam separados pela conversa. Não, eu estou falando que às vezes acontece disso. A esposa disse, Freitas, que ele queria matar o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele queria matar todo mundo. Eu não tenho dúvida. Alexandre de Moraes, abre o olho, meu filho, que você está com a cabeça e o resto do corpo todo em prêmio. Tem muito doido por aí. Agora, Alfredo, me veja uma coisa aí. Não existe, você que vai muito ali na Praça dos Três Poderes, não tem uma segurança, não tem um perímetro que você não possa se aproximar, não, Alfredo? Rapaz, eu acredito que todo mundo, os prédios são públicos, né? Mas todo o dia tem momento sessão no permite STF, isso, Alfredo? todo dia tem sessão no STF e as pessoas se cadastram, participam da sessão, os advogados ele participou de sessão, tem até foto. Ele entrou, ele tem foto dentro do STF. Alfredo. Agora, o que me chamou também a atenção, Freitas Júnior, é uma coisa absurda. Ele coloca mensagens nas redes sociais, dizendo que ia atacar com bombas o STF e companhia. Ninguém acredita. E a Polícia Federal não se mobiliza. Pronto, eu posso... Que é isso, rapaz? Diga aí, meu irmão. Me permite, sabe por que é que eu comparo esse ataque aí e a promessa? O inspetor Alberto. Ah, não tenho dúvida. Inspetor Você Alberto, na mosca. O inspetor Alberto prometeu
que o Evandro arranjasse um caixão de defunto para ele, né? É, exatamente. E A gente tem você, essa Alfredo, imagem quando aí, falou aqui do inspetor Alberto, você rapaz, disse o que é que a polícia estava esperando ele concretizar a promessa. como esse doido lá de Caxias Exatamente. do Sul, isso aí. a mesma coisa, Eu não meu vejo irmão. diferença Mesma coisa. de um para outro, porque os dois prometeram. O inspetor Alberto pode chegar O que ou é fazer que com a falta? família do Evandro. O que é que falta para quem tentou arrancar as orelhas do Bacuri, jogar no meio do Brasil, É só acontecer. matar o bicho Só esperar. e pegar e fazer isso com uma pessoa? O cara pegou, ficou atirando com uma pistola nas fotos do Lula, né? Para ele fazer isso de verdade. O que é que falta? Você tem noção? Ele saiu daqui para ir perseguir um bandido Lázaro, que, lá em Goiás, lá em não foi? Goiás, para assassinar Tá aí, ó. um malandro que não tem poder para nada. Eu- É um falastrão desonesto. Aí sai daqui, vai pro fim do mundo para matar uma pessoa. Que é isso, meu amigo? Atrás de câmera, de notícia. Mesma Um coisa, maluco desse Alfredo. também tem a mesma possibilidade de incendiar, matar São- alguém, fazer eles- o que for. Ó, se você pegar o inspetor Alberto, essa pessoa que fez esse atentado ontem em Brasília, são bem semelhantes para mim. Aliás, porque prometeram. No que é que ficou o julgamento? Tinha um julgamento, não. Teve um termo de depoimento Não sei, desse, Alfredo, não desse sei. maluquete Se informa aí, do inspetor Alberto, na ameaça que fez ao presidente Eu sei- da Assembleia, eu sei que tanto prefeito eleito de Fortaleza. Que o Uma PL, loucura isso. eu sei que nem o Carmelo Neto e nem o André Félix estão tudo calado, Alfredo. Cúmplices do inspetor Alberto do que aconteceu. Eu sempre reitero aqui que eu estava ontem no almoço comentando com as pessoas, eles não se condoeram com os votos que tiveram. Agora, Carmelo Neto quer ser candidato novamente e o André Fernandes. Aí vai ver se vai ter. Que os eleitores se consideraram traídos. Vão abrir a boca. Não. Vão ficar mudos Se e consider- calados. Sabe por quê? Porque, na verdade, estimula essa porra louquice. Um bando de débil mental, um bando de gente, de pessoas insanas. Sabe o que é que esse rapaz fazia? Ele ia para a missa. Eu tenho medo de entrar numa igreja, que eu posso virar um terrorista. Alfredo, e É outra isso coisa mesmo. em relação Igreja de crente. Não Olha. estou falando da igreja católica, não, porque eu não vi até hoje sair Você sabe terrorista da quantas igreja horas o católica. corpo do jihadista ficou lá? 13 horas, Alfredo. 13 horas. Muito né? tempo, né? Eles estavam, a fizeram uma polícia perícia, estava né? com medo de que, se ao movê-lo, Tivesse poderia bomba. explodir outras bombas. Então, aí se cercaram de todos os cuidados, fizeram busca nos prédios todos do entorno, E porque outra ele coisa, disse, que ele se deitou, ele Alfredo, disse que acendeu nós temos as imagens aí. Will, e aguardou a explosão. as imagens do tio França, ele andando ali em Brasília, na praça do STF, ele chegando lá, ele se deita sob uma mochila e acende e o pavio explode. Muito Uma doido. loucura, cara. Bom, É o Will está terrorista. procurando aí se Alfredo, encontrar. terrorista mesmo. Terrorista mesmo, isso aí. Terrorista. Sem a menor condições Não de tem Agora que eu outra disse, argumentação. muitas vezes geralmente você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles ataques, o que mais cara me surpreende, você vê, o cara entra no cinema, mata 40. Aí, sabe quais os comentários? Rapaz, ele era um vizinho, gente boa. Não era isso? Era um cara pacato, era um as cara pessoas que... dizendo a mesma Todo coisa mundo faz o melhor elogio para a pessoa e tá aí. Capaz que... Você vê, Freitas, uma situação maluca. Esse rapaz sai de Santa Catarina, vai até Brasília, o carro cheio de bomba, ninguém para, ninguém diz nada. Ele entrou na Câmara dos Deputados, ele já tinha entrado no STF antes, já tinha ameaçado o STF nas redes sociais, tá certo? A esposa dele garante que ele tinha dito que ia matar o Alexandre de Moraes, tá certo? Tudo atendendo uma conclamação. E quem é o padrinho dessa conclamação? Jair Bolsonaro. Tem vídeo dele dizendo que o Alexandre de Moraes ó, tá aqui, ó, ele aí no STF. Tá aí. O tio França, quem é que vai olhar para um rapaz desse aí, de chapeuzinho de... Turista. Ó, tem como ampliar aí, Will, para a gente poder ler? É muita bomba, viu? É bomba isso aí? Olha aí, Alfredo? vamos ver aqui. Diz assim, Vamos jogar a Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba. Quem está na casa dos comunistas de merda? William Bonner, Zé Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, meu amigo. Não botou o Lula, não? Que é isso? Aí, Não, tá... o Lula não é comunista. Isso daí ele tem razão. Mas olha aí. Não, mas eu estou isso aqui colocando não é aí... uma loucura. Cuidado o ao viés. abrir as gavetas.
porque pode ter bomba dentro. Meu amigo, isso gerou um pânico no Congresso, gerou um pânico no Palácio da Abolição, no STF, em todo canto. Fizeram busca em tudo, estão impedindo das pessoas entrarem nos prédios. Tá? Isso é Agora, foi vendo aqui Freitas. a ministra, como é o nome dela aqui? Deixa eu ver aqui. Ela disse que não é lobos solitários, a Simone Tebet. Sim. Nunca agem sozinhos. Bom, Tu mas, acha olha, que tem? Eu acho que você era um doido sozinho mesmo, Alfredo. Bom, olha, que seja ou que não seja, isso pouco tem relevância, tá? O que eu acho que tem será que foi relevância é a lobo, questão do lobo estímulo. solitário? Eu acho que é a questão do estímulo. Quando você pega aquele maluco das Guianas que levou um bocado de gente a cometer suicídio, Jim Jones. Jim Jones, tá certo? É a questão do estímulo. Meu irmão, toma essa gororoba que você vai pro reino dos céus. E aí o cara se convence que ele vai pro reino dos céus, ele toma não sei quantos litros de querosene de uma vez só. A questão desse nós contra eles aqui, eu vou perguntar no próximo bloco, não vai ser agora não, nós vamos entrevistar o Joaquim de Carvalho, vou questionar ele aí, Alfredo. Ele só deve ter uma boa resposta. Mas eu vejo isso aí tem que ser condenado, isso aí, e os próprios três poderes, né? Eles têm que tomar todos, mais do que nunca agora, ter o cuidado para evitar que essas pessoas se aproximem. E vou fazer o que você diz aqui com alguma frequência. Já sei no que é que isso vai dar. Vai dar em nada? Vai dar em nada. O rapaz vai ser dito que ele era um lobo solitário e que agiu sozinho. Não, a Polícia Federal. Alguns anos. A Polícia Federal deve estar investigando isso aí, saber se ele foi lobo solitário. Eu acredito que sim. É a história da ideia, né, de ser contra um, ser contra o outro. Infelizmente, tem esses malucos aí e que não aconteça. Agora, é tudo cópia. Até aqueles da Jihad Islâmica, eles agem da mesma forma. Freitas Júnior, está acabando o nosso bloco aqui, faça as honras. Agora aqui, ó, está terminando esse nosso primeiro bloco aqui do Bate-Debate. No bloco seguinte, nós vamos entrevistar Joaquim Carvalho, que é diretor da sucursal da TV, do blog, do site Brasil 247 em Brasília. Uma entrevista sensacional e eu tenho certeza que você, telespectador, vai adorar. É no instantinho só. Estamos de volta e agora vamos entrevistar o jornalista Joaquim Carvalho, que é diretor da sucursal do grupo Brasil 247 em Brasília. Bom dia, Joaquim, é um prazer recebê-lo aqui na bancada do nosso Bate-Debate. Bom dia, Freitas, bom dia, Alfredo, bom dia aos espectadores. É uma honra estar participando aqui hoje desse programa. Eu acho que o Brasil precisa de debate, precisa de diversidade. Não é para ter uma opinião só, não. É para debater, para que o público forme a sua opinião. Antes de começar, é muito conhecido o site, blog, né? Quando começou era desse jeito, o Brasil 247. Por que o número 247? Significa o quê? O site nasceu em 2011 e significa Brasil 24 horas de notícia, 7 dias por semana. Por isso é bom, né? Para 247. O telespectador saber para que... Essa ideia... Agora, me diga uma coisa, Joaquim. O site Brasil 247, ele é muito característico, ele tem de soltar mais notícias do governo, do PT. Isso é uma linha que não é pecado, não é crime isso aí. É uma linha editorial de vocês e às vezes vocês também fazem a crítica construtiva ao partido. Eu tenho que falar da origem do grupo. Quando surgiu em 2011, o fundador do site, que é Leonardo Atushi, ele tinha uma percepção, ele que trabalhou na grande imprensa como eu também. Trabalhamos na Veja juntos, ele trabalhou na Exame, eu trabalhei depois na TV Globo. Então éramos da imprensa corporativa. O que acontece é que em 2011, o Leonardo Atushi entendeu que haveria um movimento para derrubar o governo da Dilma. Ele achava ele entendia que haveria com o governo da Dilma a mesma coisa que ocorreu com o governo de Getúlio Vargas, por conta, inclusive, do pré-sal, por conta do petróleo. Então achou que era preciso ter uma voz que fizesse a defesa do governo, mas na verdade estava defendendo a própria democracia, porque viria esse golpe. E foi exatamente o que aconteceu. Então o site, ele nasceu
para defender a democracia. Esse é o fato. E defender a democracia era defender, em 2016, ser contra o impeachment. Quando se percebeu que a Lava Jato ela tinha uma finalidade política, ela era uma ação política, isso já é reconhecido agora pelo STF, era uma ação política, então estava certo o 247. Era preciso sim que houvesse essa defesa. Foi o que aconteceu. E agora, depois disso, o governo voltou um governo do PT, ou um governo do Lula, que não é bem um governo do PT, vamos chamar assim. O PT é parte do governo, mas o PT não ganharia a eleição sozinho, óbvio que não. Então, por isso é que o vice é até do Geraldo Alckmin, que era do PSDB e era do PSB. Enfim, é uma frente democrática liderada pelo Lula, que é do PT. Então, é coerente que você faça, neste momento, a defesa deste governo, que está tentando implantar medidas e defendendo a democracia, claramente. Então, coincide os pontos de vista. Quando não coincide, existe crítica. Por exemplo, eu tive crítica forte agora, eu cobri e tive críticas, por exemplo, dessas negociações do ajuste fiscal. Exatamente. É uma divergência. Então, existe divergência. Assim, o site, ele faz a defesa da democracia, faz a defesa Alfredo do aqui governo. defende que não tenha corte, né, Alfredo? Alfredo quer que... Não, eu não quero que tenha corte, não. Para pobre, não. Eu quero que tenha corte para rico. Mas eu quero tratar de outro assunto. E eu vou aqui fazer aqui também um processo revolucionário aqui no programa e estabelecer uma coisa inédita, pelo menos para o nosso público aqui. Antes Joaquim de Carvalho. De fazer aqui, queria agradecer aqui o Joaquim, que ele está usando, estou vendo aqui uma bolsa do nosso Expedito Celeiro, rapaz. Isso é prestigiando aqui a nossa terra. O nosso mestre da cultura, das artes lá de Nova Olinda, que é no interior do estado de Ceará. Sim, bonita bolsa essa Não, sua. ele é ótimo, Expedito Celeiro, eu sou um grande admirador. E eu sou um cearense por adoção, né? Se você não me adotar, eu mesmo me considero adotado aqui. Depois, quando terminar o programa, eu vou mostrar para o telespectador aqui essa arte do Expedito Celeiro, viu? Sim, Bom, grande galera, artista. eu quero saber de revolução, de confusão. A bolsa fica para depois. Eu vou fazer aqui logo aqui uma araca do tamanho do mundo. Joaquim de Carvalho, para quem não conhece, é o seguinte. Joaquim fez um documentário que chamou a atenção do Brasil e do mundo. Will, vou querer que você coloque aí o vídeo feito pelo Joaquim, uma fakeada no coração do Brasil. Confira aí a abertura e depois nós vamos seguir conversando acerca disso. Nós estamos indo agora a Juiz de Fora. Eu entendo que eu estou diante do maior desafio profissional da minha vida. E o desafio profissional para qualquer repórter, que é contar os bastidores de um episódio muito nebuloso, que mudou a história do Brasil. Independentemente de qualquer teoria, de qualquer hipótese, é fora de dúvida que aquela facada, ou suposta facada, mudou a história do Brasil e permitiu a ascensão de um projeto autoritário. Precisa ser bem descrito, não pode haver dúvida sobre o que ocorreu no dia 6 de setembro de 2018. Nós vamos para lá encarar esse desafio. Desejo-me sorte. Bom, o vídeo, para quem não conhece, vai continuar passando aqui na tela, aqui atrás do Joaquim, e dando oportunidade aí para a gente trocar ideias, enfim. Procure, na internet existe, houve uma censura, mas como eu consegui ver, certamente você vai encontrá-lo também. Vou fazer aqui uma provocação. Anteontem, à noite, na quarta-feira à noite, um maluco, eu digo maluco porque não é normal, o cara suicidou na sequência. Colocou uma bomba no anexo 4 da Câmara dos Deputados, por pouco não pega o carro da Daiane e do Capitão Wagner, tá certo? E do anexo 4. Mesmo andando, não dá 100 passos para o STF, é muito próximo do estacionamento do anexo 4 para lá. E esse maluco saiu andando em direção ao STF. Foi um maluco terrorista, né? Esse senhor, terrorista. Terrorista. Esse senhor, terrorista, já tinha explodido uma bomba antes, saiu em direção ao STF. Chegando lá, vai a estátua Têmis, a deusa da justiça, e lá tenta se aproximar para colocar uma bomba nela. Não consegue, chega os guardas do STF, e ele começa a
soltar rojões em direção aos policiais. E, por último, suicida. Ele se deita em cima das bombas e acende. Tipo um jihadista islâmico. Jihadista islâmico pior. Mas será, Alfredo, que eles pensavam que ia receber aquelas 79 virgens? Bom, eu não sei promessa quantas dos virgens, jihadistas, né, quando morre. virgens o Bolsonaro está prometendo. Mas o Bolsonaro estimulou isso de longas datas. Alfredo, eu não vi. Pois é, ele é um crápula. Eu estou dando aqui o adjetivo mais perfeito que possa existir. E o STF vai consentir que outros malucos iguais a esse emparedem a democracia, porque ele visitou o STF dias antes e disse, olha, está aqui a galinha, deixaram a galinha entrar, a raposa entrar no galinheiro. Ele avisou, mandou um recado para a Polícia Federal, incompetente, não fez nada. Daí o doido vai e solta uma bomba. Joaquim, seu vídeo foi preciso, conta uma história que o Brasil não contou. Esse filme, esse documentário que nós estamos vendo, conta uma história que o Brasil não contou, e fora essa sua primeira iniciativa, várias outras aconteceram. Eu lhe pergunto, querido amigo, a estímulo, o Bolsonaro, quando tentou explodir, mapeou, inclusive, foi objeto da matéria da revista Veja, explodir o sistema de água do Rio de Janeiro, e ele conclamando outros loucos iguais a esse para garantir a liberdade e a democracia, inclusive com suas vidas, como esse doido fez. Eu lhe pergunto, isso aqui não é uma coisa muito perigosa? É perigosa e é preciso fazer um registro. Depois do Bolsonaro, a violência passou a fazer parte da nossa rotina política. Mas não foi o nós contra eles, não, que o Lula pregou, que isso aí gerou essa rispidez entre a direita e a esquerda? Sim, mas isso na verdade, tem uma origem ideológica, claro, mas também na ciência política. É reconhecido, pelo menos numa visão da política ou da ciência política marxista, que existe uma luta de classes. Existem aqueles que são os donos do meio de produção, existem aqueles que vendem a sua força de trabalho para produzir riqueza. Os dois são importantes, porque os dois geram riqueza. Então, quando o Lula, que é um líder sindical, que é um líder dos trabalhadores, quando ele dizia nós contra eles, ele estava fazendo uma referência ao que a ciência política Mas isso não avançou o nós contra eles na parte da rivalidade? Ele não foi além daquele nós contra eles, da briga de classe? Porque hoje em dia o nós contra eles é quem é de direita e quem é esquerda. Já se tratam como inimigos. Ele não foi muito além, não extrapolou, não. Eu acho que não. Eu digo extrapolou das duas partes. Não, mas sabe por que não foi assim? Porque, embora exista a luta de classes, o Lula, ele é o verdadeiro pacto social. O Lula é a verdadeira social-democracia. E vou explicar por quê. Claramente. A social-democracia o que é? Os socialistas, reconhecendo a luta de classes, abrem mão da revolução e com uma conciliação com os donos de meio de produção. Isto é, vamos continuar convivendo, só que vocês vão ter que pagar melhor, vai ter direito, vai ter bem-estar social. E como é que o Lula fez isso? E no caso do capital diz, olha, eu concedo isso. Agora, não tem revolução, está tudo certo. Foi assim que nasceu na Alemanha. É desse jeito. E aí o que o Lula fez quando assume a presidência? Ele é o próprio pacto social, ele é a própria social-democracia. Quem era o vice dele? É como ele fala, o Lula não é mais uma pessoa, é uma ideia. É uma ele ideia. Não falou isso, que é uma ideia. Veja bem, quem era o vice? O vice era o José Alencar. E o José Alencar era um dos homens mais ricos do Brasil, mais revolucionário que o Lula. O Lula conta uma história de que um dia ele estava conversando com o Olavo Setúbal, isso eu ouvi do próprio Lula. E o José Alencar estava junto e era com o Olavo Setúbal conversava com ele, e o Lula queria saber as ideias do Lula. Os dois estavam juntos, Lula e José Alencar. O Setúbal o recebeu na casa dele e olhava para o Lula e falava, Lula, o que você pretende fazer com a questão agrária? O que você pretende fazer com o salário mínimo? Fazia várias perguntas. Aí o Olavo Setúbal dizia, o sistema não deixa, o sistema não deixa.
O sistema não deixa, dizia tudo isso. Aí o José de Alencar, isso o Lula contou, chegou a certa altura e falou, ô Setúbal, eu quero saber quem é esse sistema. Porque se o sistema não deixa, a gente tem que derrubar esse sistema. Porque o que ele está falando para fazer é certo. Que era o caso do Lula, ficou mais revoltado que ele. Mas o que eu quero dizer é que o Lula, ele é conciliador, isso é fato. Em questão do Bolsonaro, só me desculpe acrescentar, por que a violência? Porque o Bolsonaro, quando surgiu no cenário político, ele surgiu com uma ação terrorista, podemos falar sobre isso, e também depois, quando ele ficou mais conhecido, ele deu entrevista, ele defendeu o quê? Fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. Matar 30 mil petistas. Matar 30 mil petistas e fechar o Congresso Nacional. É o tempo todo. Então, ele é um incentivador da violência, isso é fato. Porque tem esse viés dele, que é de ser militar, né? Mas eu ainda... Não, militar não autoriza ser antidemocrata nem não, mas é por ele ser... o terrorismo não, porque o Bolsonaro prega o terrorismo do Estado. Não é incentivando, Alfredo, até o terrorismo. Eu estou dizendo que essa questão aqui que o Joaquim Carvalho falou, do nós contra eles, tanto as duas partes extrapolaram. Se não extrapolaram, você vê hoje em dia as brigas, época de eleição, nas redes sociais, nas ruas, isso tudo. Então, foi muito além, se você pegar, Joaquim, essa parte mais da essência, a parte mais romântica do trabalhador e do empregador, eles extrapolaram isso. Pelas brigas, pelas cisões familiares, as cisões de amizades, as cisões até em trabalho, que eu conheço pessoas que foram demitidas por ter um posicionamento diferente político dentro de empresa, famílias que briga de irmãos, de tio, de parentes, porque teve um posicionamento diferente. É o seguinte, então eu vejo que extrapolaram. Ela não pode ser confundida, tá certo? Eu torço o Fortaleza ou torço o Ceará, não pode ser confundido com a ação de Estado. E era eles contra nós, era quando nós éramos minoria, quando tinha ditadura militar, quando éramos perseguidos falando do Lula pra cá. Pelo cara com que tinha uma botina, tá certo? A imprensa era muda, os parlamentares caçados, tínhamos senadores biônicos, prefeito indicado, nós vivíamos numa ditadura. Eu falo de Éramos 2002 para cá. Éramos nós contra eles mesmo. Eu falo de 2002 Aliás, pra cá. quando o Lula se torna presidente, o Lula abdicou da luta de classe, compôs com o FMI, na primeira acordo dele. Disse que não ia questionar nem a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Criou reserva para pagar o Fundo Monetário Internacional e hoje é o segundo credor dos Estados Unidos. Primeiro é a China, se depois o Brasil. Como é que pode um camarada desse subversivo ter esse tipo de preocupação? Ele fez exatamente isso. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. E banqueiro, todo né? mundo. Também, e banqueiro nem se fala. Também banqueiro. Joaquim. Sim, mas eu estou dizendo que o que acontece é que o capital foi tratado como deveria. Explorar esse homem aqui de todo jeito. Joaquim, vem mais filme, vem mais documentário. Conte aí um segredo pra gente. Conte ali para aquela sua TV, sua câmerazinha ali, se vai ter novo documentário sobre o caso Adélio. Você acredita que aquela facada ainda precisa ser esclarecida? Diga aí, meu irmão. Sim. Bom, olha, a gente está sim, essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui no estado do Ceará. Nós estamos apurando e finalizando, na verdade, um documentário com imagens inéditas e explicando a origem da chamada BIM paralela, que era uma ação violenta do governo Bolsonaro, porque fazia um monitoramento, interceptações, localização, investigação clandestina de adversários políticos. Então era uma polícia política, a BIM. Então nós vamos contar como é que ela surgiu. E como é que ela surgiu? Você vai ver que ela tem origem em Juiz de Fora, naquele evento do dia 6 de setembro de 2018, que é o evento, o episódio da facada, né? Que foi tratada no meu documentário. Inclusive eu dou o título como Fakeada, depois eu posso até explicar por que esse título. Mas esta história precisa ser contada, porque existem várias perguntas sem resposta, a gente pode até aprofundar. E aqui, hoje, quais são essas perguntas sem resposta? Mas eu gostaria de fazer uma relação com o evento agora, a explosão, o ato terrorista na Praça dos Três Poderes em Brasília. Houve, ali tem o Weingarten, que era o secretário de comunicação do
do governo Bolsonaro, ou do Jair Bolsonaro, e é assessor do Jair Bolsonaro, advogado. Ele tenta comparar o episódio do Juiz de Fora com o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, dizendo que há malucos em todos os espectros. Na esquerda, que ele quer dizer que seria o Adélio Bispo de Oliveira, ou na direita, que é o tio França, era conhecido como tio França, esse cidadão terrorista, que até vamos discutir as intenções dele aqui. Na verdade, ele não queria se explodir, não. Ele fez isso porque não conseguiu matar o Alexandre de Moraes, porque esse era o objetivo dele, jogar a bomba para matar o Alexandre de Moraes. Mas, na verdade, o que eu gostaria de dizer é que o Adélio Bispo de Oliveira, essa é uma das perguntas sem resposta, ou esta é uma das mentiras que foram contadas no caso do episódio da facada. O Adélio não era um militante de esquerda. O Adélio tinha sido filiado ao PSOL, mas o Adélio estava militando com o PSD, PSDB, e defendia nas redes sociais as bandeiras bolsonaristas. Ele defendia, por exemplo, a redução da maioridade penal, atacou o presidente do Senado na época, o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros não quis votar no Senado um projeto que tinha sido aprovado na Câmara, que tinha entre os seus autores o Jair Bolsonaro, que é o da redução da maioridade penal. Portanto, o Adélio efetivamente não era um militante de esquerda, e isso eu conto nesse documentário que nós fizemos, o primeiro, e vamos de novo abordar este assunto neste outro, que é a origem da ABIN paralela, mas porque mentiras foram contadas. E aquilo foi uma fraude histórica, inclusive com pessoas pagaram por isso sem dever nada. Eram pessoas que se manifestaram em rede social, pessoas que foram atacadas, acusadas de envolvimento no caso, porque eram de esquerda. Por exemplo, o deputado Jean Willis, que teve que deixar o Brasil, viveu no exterior, abriu mão do seu mandato por conta das ameaças que sofria. Então, aqui, se eu for falar, então, de ação violenta, casos claros, então você teve o caso de Foz do Iguaçu, aquele militante do PT morto, você teve a Marielle, que também é de esquerda, foi morta, e você tem, no caso do Adélio, o Adélio não era um militante de esquerda, aquilo é uma ação violenta, atiraram, eu estava dentro do ônibus, naquele ônibus, eu estava dentro do ônibus, o tiro foi uma poltrona atrás de mim, pegou debaixo da poltrona do filho do Mino Carta, o Jean de Carta, e pegou ali embaixo, foi terrível aquilo, também atiraram, eu estava lá, então eu digo para você que, infelizmente, o Jair Bolsonaro, isso nós temos que dar nome aos bois, dizer quem é o responsável por isso. O Jair Bolsonaro é, em grande parte, responsável. É claro que o que ele fala encontra eco no setor da sociedade, porque tem muita gente que acha que é preciso destruir a política, que ninguém presta, ele acha isso. E isso está colocando em risco a vida de muita gente, porque o que aconteceu ontem na Praça dos Três Poderes poderia vitimar muito mais pessoas, porque o objetivo do terrorista era entrar no STF, explodir ali dentro. Ele não conseguiu. Não era fazer graça. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Sobre o atentado, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, falou o seguinte, é que as explosões do STF não são fatos isolados e que a anistia pelo 8 de janeiro é impunidade para o criminoso. Eu tenho um comentário aqui. Quem disse? Alexandre de Moraes, falou isso ontem. Eu digo uma coisa, naquele 8 de janeiro, o Alfredo fala muito aqui em golpe de Estado. Para mim, eram baderneiros, que golpe de Estado, sem exército, sem a surpresa, para mim não tem. Mas tiveram pessoas, Joaquim, por exemplo, tinha um vendedor de churrasquinho que foi lá no dia de Brasília, que não fez parte do acampamento, quer dizer, no dia, e que está preso. Eu digo que teve gente injustamente pagando pelo que não estava, era um vendedor de pipoca, era um vendedor de churrasco, e pegaram todo mundo e levaram. Você acha mesmo que o 8 de janeiro, colaborado com o fato de, antes de ontem, vai fortalecer para que seja mantida a prisão, não ter anistia desses que participaram do 8 de janeiro, reforça? Freitas, eu acho que não pode ter anistia. Porque a anistia, no fundo, não é mesmo. Não é para absolver ou colocar na rua aqueles que estão hoje já presos. A anistia, na verdade, é para os mandantes. Então, eles estão usando o que é para pegar os mandantes, para você poupar os mandantes. Então, na minha visão, não pode ter anistia nem para esses que já estão presos, nem para os mandantes.
mas o objetivo é esse. Mas não falta um critério na hora do julgamento. Essas pessoas que eu falei aqui, aquela pessoa que chegou, que subiu, que quebrou o relógio, que pichou, deixa receber a penalidade. Mas tinha pessoas que, na verdade, estavam lá vendendo bandeirinha. A anistia política, ela decorre de um excesso do Estado. De um excesso antidemocrático do Estado. O procedimento, houve julgamento, houve apreciação de casa a casa, tem voto do Ministério Público, todos os ministros do STF votaram. A gente presumir. E, aliás, tem as fotos do que aconteceu. Existe muita queixas das pessoas, dos acusados, que não tiveram acesso nem ao processo. Desse jeito, estão julgando em lote, não tem pessoas, ali não tem prerrogativa de foro, ali, dizendo que, não tem prerrogativa de foro, eles não têm, estão lá. Por quê? Porque atacaram a democracia. Do ataque ao STF. Para mim, são ali, Joaquim, eu sempre tenho essa briga aqui. Não estou brigando, não, é debate de ideias. Para mim, foram os baderneiros ali, porque o que caracteriza o golpe de Estado? Aqui não, para mim é a frieza, a surpresa, você fazer golpe de Estado sem a presença do Exército, sem um tanque na rua, sem nada. Porque mas a ideia era recentemente teve eu não sei se foi na Bolívia, há uns 5 meses atrás, que foi um golpe de Estado falso, né? Combinado pelo presidente. Eu vi a investigação, Alfredo, o grande parte da investigação eu vi, aquilo que é disponível, que é público. Os coronéis do Exército fizeram um curso antes de guerra psicológica. Guerra psicológica. Qual era a ideia ali? O que está ficando claro? Agora foram recuperadas mensagens no celular do coronel Cid. Você tinha Mauro Cid, né? O Mauro Cid. Você tinha o seguinte, tinham sido feito um levantamento do tipo de arma, quem eram os seguranças do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, porque eles já estavam preparados para um confronto. O que estava ocorrendo naquele dia? Essas pessoas, elas foram alvos de uma guerra psicológica, do ódio. Por isso que elas foram na Praça dos Três Poderes, porque ali era o início do caos. Se geraria uma baderna, porque no mesmo dia, lembre-se, no mesmo dia, derrubaram antenas de eletricidade, eram para derrubar torres de eletricidade, era para derrubar no país, deixar o país no escuro. Foi desorganizado, o plano era organizado, porque você começa assim, aí quem é que iria resolver isso? O Exército. Então, quer dizer, esse era o objetivo. Mas se o Exército nunca... E aí quem assumia o comando era o Se o alto comando nunca aceitou isso do Bolsonaro, alto comando. Diz que teve as consultas anteriores e fala até que os generais se acovardaram. Isso, não houve unanimidade. Não houve. Teve gente, mas porque o comandante do Exército, Freire Gomes, se opôs. E o da Aeronáutica também, e o da Marinha aceitou. Ele até disse, olha, eu não vou trocar 20 dias de glória por 20 anos de aborrecimento. Ele percebeu, ele falou que não faz sentido. O ministro da Defesa viajou para os Estados Unidos, cumprindo uma missão do Bolsonaro, que era para tentar convencer os militares dos Estados Unidos a apoiar o golpe no Brasil. O Bolsonaro falou com o Joe Biden, que queria o apoio para um golpe. O Joe Biden vazou essa conversa. Logo o Biden, né? Não, mas eu estou dizendo que o Bolsonaro ele trabalhou para isso. Lula, não. Efetivamente, ele trabalhou para isso. E o golpe ele tem que ser punido pelo seguinte, porque se o golpe é dado, você não tem mais como punir. Então, quando você teve o golpe em curso, então aqueles que participaram disso precisam ser responsabilizados. O que eu digo é que está demorando muito para os mandantes, aqueles que eram beneficiários da baderna. Eu ainda vejo isso muito como os baderneiros. Vamos ver uma coisa aqui. Hoje em dia, você que está ali presente, né, no eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, o sul da política, você não acha que hoje em dia a esquerda, elas dão um tamanho, uma dimensão maior do que o Bolsonaro merece, não? Eu votei no Bolsonaro, hoje em dia eu nem o encaro como líder e nem o tamanho que ele é na verdade. A esquerda que pinta aquela coisa maior do que ele é, não? Você não vê. Eu não sei se é a esquerda, mas eu vou concordar com você. O bolsonarismo não é essa força que se fala. Ponto. Não é. Prova disso foi em São Paulo a ascensão do Pablo Marçal. Sim. Que o candidato do Bolsonaro era o Ricardo Nunes. E o Pablo Marçal quase vai para o segundo turno. Por quê? Porque foi um movimento espontâneo. Eu entendo que muitas pessoas elas querem uma proposta de direita e muitas pessoas, elas agem pelo antipetismo. Antipetismo. Isso é verdade. Não interessa quem esteja ali do lado. E o Bolsonaro foi quem tinha mais chances disso. Agora,
veja bem, é preciso reconhecer que o Bolsonaro, ele tem carisma, ele fala a linguagem do povo, ele fala com o povo. Na minha visão, tem ele fala com o povo para ouvir o que ele fala. Mas eu acho que, na minha visão... Mas ele não é essa massa de manobra como as pessoas pensam que ele é, não. O bolsonarismo é o empoderamento da ignorância. Bom, porque eu digo para você, é ignorância. Então, essas pessoas ouvem o Bolsonaro. Ó, aqui em Fortaleza, na eleição, agora um mês passado, teve o André Fernandes, mero desconhecido para o grande público, não era, Alfredo? Sim. Chegou ali naquela disputa. Não, eu sempre digo aqui, não pelo André Fernandes. Não porque ele teve apoio do Bolsonaro, e sim porque era aquela voz contra a esquerda. Né? Ele não é, eu não vejo onde é como essa liderança, essa pessoa que surgiu, não. Foi apenas uma voz que podia ser qualquer outra pessoa. Se o capitão Wagner tivesse chegado no segundo turno, aqui que eram tidos como um centro-direita, ele teria levado o público também. Não é porque essas lideranças que chegam de uma hora para outra... Por exemplo, existe uma ideia, a ideia do quê? Quem é contra o PT. Mas o Bolsonaro, para mim, na minha visão, ele não é, Joaquim, essa coisa toda que pintam. Principalmente a esquerda. Nós já estamos no fim, na reta final do programa, aí eu queria que você... Dá tempo pergunta só, Alfredo, aqui ainda. Eu queria que você se reportasse ao encerrar, faça o seu encerramento, sobre o novo trabalho que você está fazendo, e eu queria fazer aqui um questionamento e deixar aqui uma pulga atrás da orelha da nossa grandiosa audiência. Queria uma informação sua. É verdade que na faca que entrou na barriga do Bolsonaro, ou supostamente na peixeira, que aqui o cearense usa peixeira, o nordestino usa peixeira, entrou no bucho do Bolsonaro, eu lhe pergunto, por que é que não tinha o DNA dele? DNA não, as digitais, perdoe. Eu acho que a facada foi falsa mesmo. Eu quero saber o porquê. Eu quero saber o porquê. Olha, tem muita coisa que não cola nessa história. O Joaquim sabe mais do que nós todos juntos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem uma imagem da faca entrando. Tinha drone em cima. Poderia ter. Então foi simulado as cirurgias no hospital de Juiz de Fora, as cicatrizes. Quantas vezes ele voltou para ser internado porque ele teve, como é que chama-se, quando cola as... Não vou dizer cola as tripas, né? Teve aquela aderência que ele voltou para o hospital, Alfredo. Eu vou dizer uma coisa. Dizer que não foi... O Freitas, você sabia que ele tinha um problema no abdômen, né? Não sabia. Não, tá no documentário. 3 meses antes, ele foi no encontro de evangélicos, os Gideões, lá em Santa Catarina. O pastor que presidia lá o culto enorme, que diz, olha, quem é que tem problema no abdômen, por favor, se levante para orarmos. Aí o Bolsonaro levanta. O primeiro a levantar. Ele levanta. Aí a Michele, tem essa imagem do documentário. A Michele e um outro pastor fazem exatamente a oração em cima do local onde houve o ataque ali do episódio da facada. Fazem a oração. Eles dizem isso. E ele interrompeu a campanha dele 2 vezes por problema do abdômen. Ele tinha um problema no abdômen. Fato. Aqui, infelizmente, nosso tempo terminou. E tem novo documentário? Vai ter um novo documentário e vamos dar respostas importantes. Esse documentário para poder... Importantes. Olha, eu digo para você, infelizmente a imprensa corporativa não cobre esse caso. Nós estamos cobrindo, vamos fazer esse trabalho, não vamos ficar nesse outro documentário não, do próximo. A gente vai continuar nesse trabalho porque a sociedade programa merece. Passa em Brasília. Natal. Tá certo? Passa em Natal, passa em Roraima, em Rio Branco, no Acre. Tá terminando aqui. Já que eu queria essa sua bolsa para mostrar para o telespectador. Deixe, olha aí. Prestigiar lá. Esse aqui, olha, esse é um grande expedito celeiro. Mostra aqui, expedito celeiro. Não prestigiar um artista da terra, não é isso? Ele é ótimo. Olha aqui, ó, que obra linda. Pode comprar um expedito celeiro. Santana do Cariri, Nova Olinda, vizinha a terra dos meus avós. Nova Olinda, você assiste o documentário na internet, bonito, procure Uma Fakeada no Coração do Brasil e tem muita coisa. Isso. Joaquim de Carvalho, você encontra tudo. Tá certo. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço. Olha, parabéns. Olha, um agradecimento que eu faço ao Estado do Ceará. Tem grandes valores aqui, mas o Cariri especialmente. É algo assim admirável, a explosão de arte que tem ali, inclusive Expedito Celeiro. Mas tem na música, tem no cinema, tem todo. Eu acho que a parte mais bonita é a que está dentro, cheio de euro e dólar. Joaquim, queria agradecer aqui a sua presença no nosso programa é sinal de prestígio, tanto para a gente, para os nossos telespectadores. Teremos agora a reprise às 20 horas e tenha um excelente final de semana e um bom dia.